Oi, meus incríveis, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu sentei aqui para responder responder as dúvidas que eu tenho recebido. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e eu recebi algumas perguntas e dúvidas sobre a FIV, sobre a ovodoação. Então eu vim hoje esclarecer essas dúvidas e espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, venha fazer parte dessa família que só tá crescendo. Deixe o like e bora então pro vídeo de hoje. Bom, gente, eu decidi gravar dois vídeos aqui separados, então eu vou estar no mesmo ambiente aqui, no mesmo cenário. E a pergunta que eu mais tenho recebido nesses últimos dias é como funciona o processo da ovodoação. Como é a ovodoação? Então eu decidi sentar aqui para contar para vocês como que está sendo todo o processo comigo e esclarecer isso, né? Porque muita gente quer passar por esse processo, quer tentar fazer, mas não sabe como que funciona. Então eu vim contar pra vocês como que tá sendo comigo, tá bom? Então bora lá. Bom, gente, a primeira vez que eu conversei com a minha médica sobre a FIV foi em janeiro. Nessa consulta, né, eu fui indicada a FIV. E aí eu perguntei pra ela sobre a ovodoação. Ela trabalha em parceria com a clínica Semear, que fica em Ribeirão Preto. E ela me disse que a clínica trabalha com ovodoação também, né? Então ali eu meio que fiquei interessada, mas não decidimos pela FIV, não optamos pela FIV nem por ovodoação naquele momento. Eu vim pra casa pra conversar com meu marido e a gente pensar juntos no que a gente ia fazer, no que a gente ia decidir. Aí os meses foram passando, não chegamos ainda a uma conclusão, fomos pensando sobre o assunto e amadurecendo a ideia, sabe? Porque a gente não sabia o que decidir naquele momento, a gente entregou nas mãos de Deus, colocou Deus, né, na frente de tudo, pra ele direcionar a gente no caminho certo. Não pensamos assim, não decidimos nada assim às pressas. E aí logo veio a pandemia, então paralisou tudo. Um pouco antes da pandemia nós optamos pela FIV, nós decidimos fazer a FIV por ovodoação. E aí eu vou explicar como que funcionou todo o processo aqui com a gente. Eu recebi os requisitos que precisa ter, né, para se candidatar a ovodoadora. Quando eu recebi esses requisitos, eles estavam um pouco diferentes do que tá hoje. Então, assim, varia de clínica para clínica, vai ter clínica que vai ter alguns requisitos diferentes, de idade, alguns requisitos diferentes, então varia de clínica para clínica, tá? Então eu estou falando o processo que eu estou passando e eu vou falar para vocês também os requisitos, né, que foram necessários para eu conseguir iniciar o processo aí da FIV. Quando eu iniciei, quando eu comecei a falar sobre o assunto com a minha médica, era até 35 anos a idade e hoje é até 30 anos. Então eu vou falar pra vocês todos os requisitos aqui certinho pra vocês entenderem melhor. Então vamos lá, abri aqui no celular pra falar pra vocês todos os critérios que eu recebi, tá? A mudança foi em maio mesmo. A última, pelo menos é a que tenho aqui mais recente, é essa. Se teve alguma mudança lá na Semear, eu ainda não sei, mas eu acredito que continua até 30 anos, porque na última consulta a minha médica comentou que é até 30 anos, que eu até falei pra vocês aí, né, sobre a última consulta que eu tive com ela. Então, vou falar pra vocês aqui os critérios de inclusão pra ser uma doadora. Idade menor ou igual a 30 anos e IMC menor ou igual também a 30 quilos. Boa reserva ovariana, também tem que ter. Sorologias negativas e exames laboratoriais normais. Cariótipo sem aneuploidias, não sei se é assim que se pronuncia, ou translocações. Clamídia e gonococo negativo ou tratado. Ter receptora que aceite os óvulos. Então, esses aqui são os critérios, tá? Bom, agora eu vou falar sobre os possíveis benefícios que a doadora pode receber ou então indicar alguém para receber. E por que indicar alguém para receber? Porque às vezes uma pessoa faz a doação dos óvulos dela, mas ela não escolhe benefício próprio, ou seja, no meu caso é benefício próprio, eu vou doar óvulos, né, e em troca eu vou receber um ciclo de FIV, né, gratuito. Na verdade, em troca da minha doação, né, eu vou escolher
um ciclo de FIV para o meu tratamento. Então, se você, por exemplo, quer ser uma doadora de óvulos, mas não quer se beneficiar com o ciclo de FIV ou alguns outros possíveis benefícios que tem aqui, você pode indicar alguém, né, para ter o direito ao processo da FIV, mas não que ela vá receber os seus óvulos, porque todo esse processo é anônimo. Ninguém sabe quem doou, ninguém sabe quem é a receptora, nada, é tudo anônimo. Mas você pode indicar uma pessoa, porque se o seu perfil for escolhido, essa pessoa que você indicou, ela escolhe um desses benefícios, como por exemplo um ciclo de FIV. Mas eu vou falar para vocês aqui os possíveis benefícios, tá? Reembolso dos gastos com deslocamento, hospedagem e alimentação. Um ciclo de FIV gratuito, incluindo medicamentos e a primeira transferência. Um ciclo de congelamento de óvulos, incluindo medicamentos e 5 anos de manutenção. Até 3 transferências de embriões, se engravidar perde as demais. Isenção do custo de eventual material congelado, manutenção por 15 anos. Receber 4 óvulos doados, mais uma transferência de embriões. Bom, então esses são os possíveis benefícios, né? Lembrando mais uma vez que é nessa clínica que eu estou fazendo o meu processo, tá? Que é na CMEAR de Ribeirão Preto. Eu estou fazendo, gente, a maioria das coisas eu estou fazendo aqui mesmo, na cidade aqui próxima, né? Que é Campinas. Porque a minha médica, ela é parceira, né? Da clínica, da CMEAR. Então eu estou fazendo com ela aqui todo o processo. E alguns passos, né, conforme for caminhando aí, se for dando certo, se Deus quiser vai dar certo, eu vou precisar ir para Ribeirão Preto para poder fazer lá. Mas eu vou contando tudo para vocês. Esse vídeo aqui é mais para esclarecer quem tem dúvida de como funciona todo o procedimento, como funciona tudo. Bom, e aí você optando por fazer o processo aí, né, de ovodoação, você precisa preencher uma ficha. O primeiro passo que eu fiz foi preencher uma ficha, e eu até mostrei pra vocês essa ficha no primeiro diário da FIV, né? Eu falei o que eles pediram lá, mas você preenche essa ficha, o seu nome, são seus dados mesmo pessoais, altura, peso, preenche também quantos irmãos você tem, se você já engravidou alguma vez. São informações pessoais mesmo, se você tem alguma doença, se na sua família, né? Se algum deles tem alguma doença, se os seus pais são vivos, essas informações assim pessoais. Então, o primeiro passo foi preencher essa ficha, e eu mandei essa ficha, no meu caso, né, para minha médica, porque eles são um núcleo de atendimento pela CMEAR, que está atendendo ali em Campinas, e aí eu mandei para ela, diretamente para ela. E depois de enviar essa ficha, eu teria que fazer a avaliação ovariana, que eu fui fazer também com ela. Mas todo esse meu processo demorou um pouco, gente, porque depois que nós optamos pelo processo da FIV, veio a pandemia e paralisou tudo. Eles não estavam fazendo, né? Depois voltou a fazer os casos, assim, casos específicos, e aí foi voltando aos poucos, né? Hoje eles estão atendendo, e aí eu voltei o meu processo agora, no mês passado. Eu primeiro, então, preenchi a minha ficha, né? Eu enviei pra ela. Eu já estava com os exames em mãos, com a guia, desde janeiro, porque ela falou, se você optar pela FIV, eu já vou deixar a sua guia de exames que são necessários para poder iniciar todo esse processo da FIV. Então, eu já estava com a guia em mãos, que aí vocês acompanharam tudo, né? Alguns exames o meu convênio não liberou, mas aí a maioria eu consegui fazer. Então, o próximo passo seria a avaliação ovariana. E essa avaliação ovariana, ela é feita através de uma ultrassom, né? Eu fiz uma ultrassom transvaginal. E nessa ultrassom ela fez a contagem, né, de folículos antrais, para saber quantos folículos tem. Então, fez aí a avaliação da reserva ovariana. E não teve nenhum custo, tá, gente? Não teve nenhum custo essa avaliação que eu fiz lá com a médica. Nessa avaliação também, ela marcou lá a minha altura, eu pesei também no dia, ela marcou o meu peso e fez algumas perguntas sobre se os meus pais estão vivos, fez algumas perguntas assim
pessoais. Ela também tirou uma foto aqui assim bem no meu rosto e tirou uma foto de perfil. Então, nessa avaliação foi isso, tá? Fez a avaliação da reserva ovariana, como eu falei pra vocês, peso, altura, tirou algumas medidas também do meu corpo, né? E tirou as fotos que eu falei pra vocês. E foi isso, gente. E nessa consulta, no dia que eu fiz a avaliação da reserva ovariana, né? Ela me passou também uma outra guia com alguns exames que eu preciso fazer. E um deles é o do cariótipo, que eu preciso fazer também, que eu ainda não fiz. E eu estou aguardando aí, né, o meu novo número da carteirinha para poder ir lá ver se eu consigo pelo convênio. Se eu não conseguir pelo convênio, aí eu já vejo como que eu vou fazer, mas eu preciso fazer esses exames, que um deles que é bem importante, que é necessário fazer, que é o do cariótipo. E o próximo passo, então, gente, depois, né, da avaliação da reserva ovariana, da avaliação médica, ela envia todos os meus dados, toda a ficha, tudo para a clínica semear. E o próximo passo é aguardar para verificar se eu vou ou não ser aceita como doadora de óvulos. E aí que vem, né, a ansiedade de saber se você vai ou não ser aceita como doadora de óvulos. Eu estou nessa fase no momento. Então, assim, o processo não é difícil, gente. É um processo simples. Você só precisa estar dentro dos critérios, né, para você se candidatar, para você conseguir iniciar o seu processo. Mas você pode ver em outras clínicas. Tem clínicas que têm critérios diferentes. Não é um padrão. Então, não é padrão de todas as clínicas de fertilização, tá? Então, vai ter clínica que vai ter um critério e vai ter clínica que vai ter outro critério. Tive que desligar o pisca aqui, porque ele não tava parando aceso e ia incomodar vocês ficar piscando, né? Então, como eu estava dizendo, gente, cada clínica, né, não é padrão, então pode ter os critérios aí diferentes. E o próximo passo agora, no meu caso, né, eu preciso aguardar a resposta da clínica, se eu fui ou não aceita como doadora de óvulos. E a minha médica me orientou a aguardar a resposta deles para depois fazer os exames que ela solicitou, que são os que são necessários, né, ainda para iniciar todo esse processo aí da FIV. E aí eu vou contando para vocês, então, tudo, mas o processo em si não é um processo difícil, você só precisa aí atender os critérios da clínica, então procure clínicas próximas a você, para ver se eles têm, né, se eles trabalham aí com doação de óvulos e quais são os critérios, para ver se você pode entrar como doadora e tentar o seu tratamento aí, né, de uma forma mais viável. E aí já esclarecendo para vocês como que funciona se eu for aprovada e se tiver tudo correndo bem. Então, assim, se eu for aprovada como doadora, e estando com meus exames já todos prontos, eu entro, né, no banco de óvulos da clínica e o meu perfil ele precisa ser selecionado. Se o meu perfil for selecionado, eu escolho, né, por um desses benefícios que eu listei para vocês. E no meu caso eu escolhi, né, benefício próprio e eu optei por um ciclo de FIV gratuito, né, incluindo uma transferência. Então, será necessário pagar apenas o transporte na medicação. Tá tudo incluso, gente, até a medicação está inclusa, mas se eu tiver que retirar, por exemplo, a medicação aqui em Campinas, né, com a minha médica, estaria incluso aí tudo, apenas eu precisaria pagar o transporte dessa medicação, que é no valor de R$250, tá? Mas o que eu te oriento é procurar as clínicas aí próximas a vocês, para ver quais são os critérios, né? Quais são os requisitos aí necessários, para ver se você se encaixa, se você consegue fazer. E assim, tem muitos benefícios. E como que aconteceria, né, gente? Ah, Denise, você foi aceita como doadora e você foi pro banco, né, de óvulos lá e seu perfil foi escolhido. O meu perfil, ele tem que ser escolhido, né, gente? Depois de aceita, se o meu perfil for escolhido, eu vou fazer todo o processo aí, né, da FIV, usar as medicações, tudo. Só que a primeira coleta de óvulos vai ser para a receptora. Então, o meu primeiro ciclo de FIV vai ser para a receptora, vai ser para doação. E aí sim,
eu faria novamente um ciclo pra mim, entendeu? Todos os óvulos seriam pra mim, mas apenas no segundo ciclo da FIV. O primeiro seria para a receptora, que é quem escolheu aí o meu perfil e optou pelos meus óvulos, entende? Então é basicamente assim. Eu tentei aí explicar para vocês de uma forma mais fácil, assim, nas minhas palavras, e como que tá sendo pra mim também, tá, gente? Não quer dizer que tá sendo assim comigo, que vai ser assim com você. Como eu disse, né, algumas clínicas são diferentes os critérios, ou alguns médicos trabalham de um jeito. No meu caso, por exemplo, eu já estava com a guia de exames, então quando eu fui na consulta fazer a avaliação, eu já estava com alguns exames, a maioria deles em mãos. Para algumas pessoas eu vi que preenche a ficha e logo depois já vai fazer a avaliação ovariana e só depois fazem os exames que são solicitados. Então vai variar muito. Por enquanto é assim que está sendo comigo e eu tentei aí falar pra vocês como que tá sendo aqui pra mim de uma forma assim, nas minhas palavras, mais fácil pra vocês conseguirem entender. Tá bom? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu vou contando pra vocês como que tá sendo aí esse passo a passo, se eu fui ou não aceita como doadora. E aí vou liberando os vídeos aí pra vocês e contando tudo dessa minha experiência aí, tudo que tá acontecendo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. Venha fazer parte dessa família. Deixe o like e siga lá nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição e aqui na telinha pra vocês, tá bom? Depois desse vídeo vai ter outro vídeo, ou vai sair antes desse, não sei, mas eu deixei pra vocês no card, se tiver saído antes, respondendo todas as dúvidas que eu recebi lá no Instagram. Então pode ser que te ajude também de alguma forma se você tiver ficado com alguma dúvida. Mas mesmo assim, se você tiver ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou amar responder. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!